Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, domingo de futebol, domingo de Vila Nova em campo. A equipe colorada enfrenta a Ferroviária na cidade de Araraquara e nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo desse duelo entre paulistas e goianos. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixe o seu like, fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Alô, você que aprecia produtos da roça, produtos caseiros. O Sítio Silviana faz entregas para você em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. Frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho, mandioca e muito mais. Sítio Silviana, 99994-3821. É o telefone, é o WhatsApp, adicione aí para quando você quiser fazer o seu pedido. Vila Nova e Ferroviária, Ferroviária e Vila Nova, vamos iniciar esse vídeo, as informações trazendo o serviço do jogo. Olha só. Vila Nova e Ferroviária, Ferroviária e Vila, jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Acontece neste domingo, dia 6 de julho, às 16 horas no estádio Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. A transmissão será do streaming, o Disney Plus. A campanha das duas equipes no campeonato até agora: a Ferroviária tem 18 pontos, 13ª colocada, 14 vitórias, 14 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 43% de aproveitamento. O Vila Nova com 19 pontos, na 12ª colocação, 14 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 45% de aproveitamento. O retrospecto entre essas duas equipes: o Vila vai tentar vencer a Ferroviária pela primeira vez na história. São 4 jogos, com 3 vitórias da Ferroviária e 1 empate. O time paulista marcou 10 gols, a equipe colorada fez 4 gols. Os dados são do futeboldegoias.com.br. E a arbitragem vem do Rio de Janeiro. Alex Gomes Stefano será o árbitro. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Rafael Carlos de Almeida e Thaís Marques Fonseca. No VAR, o Rodolfo Toschi Marques, ele é do Paraná, tá bem? Então agora na sequência eu vou trazer para vocês as escalações das duas equipes, né? Os desfalques, quem está voltando, como é que essas equipes devem ir a campo, tanto, vamos dizer, nominalmente como taticamente. Vamos começar pelo nosso clube, vamos começar pela equipe goiana, pelo Vila Nova do técnico Luizinho Lopes, com vários desfalques para esse jogo. Gabriel Poveda, Jean Mota, o Alisson Maia, todos eles lesionados, e o William Formigo, este suspenso com o 3º cartão amarelo. Então 4 desfalques e não tem nenhum retorno, né? Nenhum retorno de suspensão, nenhum jogador que estava lesionado e retornou. Apenas baixas para esse jogo lá no interior de São Paulo. Diante de tantos desfalques, o Vila deve ter a seguinte formação em campo: o Raus no gols, Elias, o Everton, Thiago Pagnussai e Igor. Igor é novidade, garoto da base na lateral esquerda. João Vieira, Igor Henrique e Dodô, o meio campo. Lá na frente o Bruno Xavier, primeiro jogo como titular, André Luiz Ortodinho, pode ser que também os dois jogam, um pelo lado, outro centroavante, aí caindo provavelmente o Bruno Xavier, e o Guilherme Parede pelo lado esquerdo. Mas esse é o provável Vila no 4-3-3 do técnico Luizinho Lopes. Agora vamos conferir a equipe da Ferroviária Araraquara do técnico Vinícius Bergantin, ele que tem os desfalques do Ronaldo Alves, do Juninho e do Eric Melo, jogadores suspensos. Por outro lado, conta com os retornos do zagueiro Medina, do volante Ricardinho e do meia Netinho. Então a Ferroviária tem baixas, mas também tem jogadores retornando para esse jogo contra a equipe do Vila. Desenhada aí num 4-4-2, a provável Ferroviária deve ter o Denis Júnior no gol, conhecido do torcedor colorado, Lucas Rodrigues, Medina, João Ramos e Edson Lucas, Ricardinho, conhecido do futebol goiano, Netinho, Thiago Lopes e Albano, outro conhecido do futebol goiano, Igor Bolt, mais um jogador que teve passagem pelo futebol goiano, pelo Vila Nova, e o Carlão, atacante. É um jogador que vem se destacando aí na Ferroviária desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, desde o Campeonato Paulista, ele já vem muito bem. Então, as informações estão aí. Agora vamos fazer aqui uma análise, né,
uma expectativa para esse duelo de logo mais lá na Arena Fonte Nova. É um Vila Nova muito desconfigurado, né, que a cada jogo tem que se remontar, tem que se reinventar, tem que encontrar soluções para problemas corriqueiros, que se tornou a perda de jogadores para os jogos, mais 4 desfalques para esse jogo contra a equipe da Ferroviária. Então é muito difícil você imaginar um time no nível alto de organização, até pela quantidade de mudanças, pela troca de treinador que não está tão distante, foram apenas 3 jogos até agora com o Luizinho Lopes. Então eu prevejo um jogo em que o Vila terá dificuldades, tanto dificuldades por conta do adversário. A Ferroviária é um time competitivo dentro dessa Série B, não faz uma grande campanha porque empata demais. Quem empata demais normalmente fica na parte de baixo da tabela, mas é um time, se você for ver, ele só perdeu 4 vezes no campeonato, né? Então em 14 jogos, de 14 jogos, em 10 a Ferroviária tirou pontos dos seus concorrentes, ou seja, a maioria absoluta dos jogos a Ferroviária tirou pontos dos seus concorrentes. Então projeto um jogo bastante complicado para o Vila, um duelo direto dentro da tabela, né? O Vila está 1 ponto e 1 posição acima da Ferroviária, se perder fica atrás, se vencer abre 4 pontos para a equipe de Araraquara. Então é um jogo estratégico para o Vila, né? Até para o Vila conseguir se aproximar do G4 nessa reta final do primeiro turno, é importantíssimo conseguir os 3 pontos. Mas a missão não é fácil diante de tantos desfalques. O time do Luizinho Lopes vai ter que mostrar poder de superação e principalmente organização para vencer essa equipe da Ferroviária. O Vila, ao meu ver, terá que ter um nível de atuação acima do que teve no Clássico para conseguir sair com os 3 pontos. É uma equipe que conseguir, até que o Vila se defendeu bem no Clássico na maior parte do tempo, mas precisa ser um pouco mais criativo no setor ofensivo, manter aquele nível de atuação defensiva, mas ser um pouco mais criativo, finalizar um pouco mais. O Vila finalizou só 7 vezes contra o gol no Clássico, contra o gol adversário, né, no caso do Atlético. Precisa ter mais finalização, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de ousadia, de audácia para jogar, mesmo com esses desfalques, né? Porque os desfalques é uma situação, mas não adianta você apoiar neles para justificar resultados ruins. Mesmo com os desfalques, o Vila vai ter que encontrar capacidade para se superar, capacidade para ser mais competente, para ser mais eficiente e buscar os 3 pontos. Eu falo que o Vila tem alguns jogos, são 3 jogos fora de casa e 2 em casa nessa sequência. O Vila vai ter que buscar pontos fora, além de conseguir ter um desempenho muito bom dentro de casa para conseguir se aproximar do G4 agora. Se não se aproxima agora, a missão vai ficando cada vez mais difícil, especialmente para o retorno da competição. É um Vila com algumas novidades, o Igor na lateral esquerda, imagino que vai manter o nível de atuação. O meio campo do Vila, se for mesmo composto por João Vieira, Igor, Henrique e Dodô, atendente de um meio campo que sabe jogar. Então o Vila vai ter que ficar com essa bola, porque se ficar sem a bola é um meio campo que sofre, correndo muito atrás do adversário. E lá na frente os atacantes colorados darem ao time um pouco mais de rendimento, né? O ataque do Vila tem sido um ataque bastante ineficiente ao longo dos últimos jogos e isso precisa mudar, e o quanto antes mudar, melhor para a equipe colorada. Eu vejo a Ferroviária com um leve favoritismo. Eu tratava o jogo com igualdade, porém diante de tantos desfalques, o Vila perde jogadores importantes, como o Poveda, como o Jean Mota, o próprio Formiga na lateral esquerda, apesar de não estar indo tão bem, mas é um jogador experiente, que conhece bem a competição. Então, diante de tantos desfalques, eu vejo a Ferroviária com leve favoritismo para esse jogo de logo mais lá em Araraquara. E para você, torcedor colorado, a escalação do Vila tem que ser essa mesmo? Você está confiante em um bom resultado? Você vê o Vila como favorito para o jogo? Deixa aí a sua opinião, deixa aí a sua mensagem, pois a sua participação é sempre muito bem-vindo conosco aqui no Futebol 62. Depois do jogo, eu faço um pós-jogo, uma análise do que foi este Ferroviária e Vila Nova. Muito obrigado a todos, fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.